Olá, bem-vindos a mais uma Tech Talk. Desta vez vamos entrevistar o Bruno de Carvalho, da Our Support. Bruno, obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado, João. É sempre um prazer ter este momento e conseguir conversar com empreendedores e aprender não só a conhecer aqui as dificuldades do percurso que nessas empresas, mas também um bocadinho a história de cada um. Antes de começarmos, Bruno, partilha connosco Elevator Pitch, 30 segundos, para ficarem a saber o que é a Our Support. Ok, a Our Support é nada mais do que uma plataforma que simplifica a contratação e gestão de recursos de técnicos locais aos nossos clientes, seja o cliente ou o técnico de suporte. Usando esta plataforma, descomplica o procedimento, o processo, e economiza o tempo e os gastos e também o ganho de dinheiro às partes. Temos neste momento grandes clientes que estão a usar e temos aqui provas disto. Quem são esses clientes, tipicamente? Qual é o tipo de empresas que utilizam? O tipo de cliente que nós estamos, com quem estamos a trabalhar, são clientes multinacionais, que depois têm, por se vê, têm os seus clientes espalhados pelo mundo. Faz todo sentido para eles usarem este tipo de plataforma, porque facilita o processo de procura, de onboarding, de gestão e de enviar os pedidos para cada país, cada cidade, e depois obter também os relatórios, o que foi feito e os relatórios assinados pelos clientes. E nós conseguimos simplificar isto e eles gostam de usar esta plataforma e esperamos crescer mais. Product Market Fit, não é? É o que a gente quer. Olha, e conta-nos, para dar aqui um enquadramento, de onde é que surgiu esta ideia? Isto foi de alguma experiência tua profissional? Esta ideia, na verdade, é uma história engraçada, porque esta ideia vai em contra o que eu comecei a fazer quando comecei a trabalhar na área, na informática, depois dos meus estudos. Comecei mesmo a fazer o que estou a fazer hoje, mais de uma forma digitalizada, mas quando comecei a minha carreira na área de informática, andava com uma malinha, chave de fendas, e ia aos clientes resolver os computadores. Andava com aqueles pages antigos, né, que eles depois enviavam, tinha que pegar num telefone e ligar ao número que estava no ecrã, e depois dizer-me, ok, agora tens que ir para aqui, tens que ir para ali. E andava com uma pasta de papéis que sempre para preencher. No final do dia tínhamos que ir ao escritório, entregar tudo. No entanto, continuei com esta carreira de informática, passei por multinacionais, grandes empresas também, e sempre na área ligada à área de serviços. Acabamos por depois desenhar soluções, tanto no cliente e também no provedor desse serviço. Antes do Covid, comecei-me a fartar. Eu viajava, eu estava no lado do cliente, eu tinha que viajar sempre, até para o nosso próprio produto da nossa empresa. Tinha que estar sempre a viajar para os países para procurar técnicos, fazer acordos, contratos. Isto começou-me a cansar. Eu realmente, um pouco antes do Covid, comecei-me a pensar, o que é que eu vou fazer com a minha vida para simplificar isto? Isto não dá, eu não tenho tempo para estar com a minha família, não estou cá nem lá, porque eu vivo num avião, passo a não ser. É verdade, nós começamos a sentar e pensar, realmente já não faço parte de um círculo social, em um sítio, porque não conseguem contar comigo, que eu nunca estou ou cá ou lá, e parei, e fiquei a pensar, como é que nós podemos melhorar este processo? E aqui surgiu a ideia de termos aqui uma plataforma onde clientes podem entrar na plataforma e pedir, ok, eu preciso de um recurso em Joanesburgo, eu preciso em Lisboa, e facilmente conseguir passar esse trabalho, ir obter também, receber também todos os procedimentos como se fosse o recurso deles, já com formação, fazer uma extensão, como se fosse uma extensão da equipa atual. E cá estamos, Our Support. Alright. Ótima experiência, resolveste o teu próprio problema e lançaste a empresa. Muito bem, tu estavas a partilhar, e as pessoas ainda não, provavelmente a maior parte não sabe, mas essas experiências que tu estás a contar não aconteceram em Portugal, aconteceram fora de Portugal. Fala-nos da tua história de vida. Tu és português, mas tens um sotaque particular, porque tu não nasceste em Portugal, nasceste onde? Ok, eu gosto de dizer que sou uma pessoa do mundo. Eu, na verdade, nasci em Rodésia, que hoje é Zimbábue, fazia parte do Reino Unido. Então o meu passaporte diz, nasci no Reino Unido, sou português, mas vivi na África do Sul. O meu passaporte sul-africano. Então, a grande parte da minha vida, desde pequeno, desde os 10 anos até 2009, 2010, eu vivi, estudei e trabalhei na África do Sul. Foi a minha base. Depois de 2019, comecei a viajar por África, comecei a Angola, Moçambique, Ghana, Nigéria, e aí o mundo de conhecer os países africanos.
eventualmente com essa ligação também dos Palopes, a ligação a Portugal, e cá vim chegar à casa, ao país dos meus pais, em que encontro-me hoje e estou muito feliz de estar cá. Essa tua passagem pelos PALOP, pelos restantes países de Portugal, já é numa perspectiva profissional, correto? Quais foram as empresas onde trabalhaste e basicamente em que é que estiveste envolvido? Ok, eu trabalhei em várias empresas. Eu comecei a minha carreira num banco, que era um banco francês, Société Générale, que hoje até é um dos nossos clientes, estranhamente. Ou não? O que eu trabalhei para a Microsoft, para a Dimension Data, e depois estive ligado também a fabricantes que nós vendíamos soluções, que era a Microsoft, a HP, Cisco, e com isso acabei por ir para Angola. Em Angola, no entanto, também saí e abri a minha própria empresa a fornecer serviços ligados às mesmas marcas, a HP, a Dell, Microsoft, Cisco, Siemens. E com isso depois começámos a expandir o nosso negócio, a fornecer esses serviços a clientes. Serviços, soluções, era mais na parte de soluções. Desenhámos a solução e vendíamos chave na mão. E começámos a fazer parcerias com empresas noutros países, nomeadamente Moçambique, Ghana, Nigéria, e com isso começámos depois também na parte de consultoria, e foi aí a minha jornada de viajar muito. Foram uns anos fortíssimos, apanhaste ali uns anos de boom também em África, não é? Angola estava a crescer imensos projetos. Foi. Era fácil penetrar esses mercados vindo da África do Sul? Não era. Foi um boom, mas acho que já foi no final do boom. Começou a haver muitas mudanças, envolver a política, então começámos a ver, foi assim, foi fácil, seja, mais fácil se calhar daqui em Portugal ou na própria África do Sul, mas não foi fácil de lidar, porque os países são difíceis de entrar. Eu chegava a um país sem ter conhecimentos, sem saber ninguém, e tinha que fazer, e aquilo é lobbying, seja, fazer contactos, né? Ter ali, e depois tu desconfia do sul-africano, né? A África do Sul sempre foi um país um pouco dentro da África, mas um pouco único, sendo a economia da África, então Mas tu eram sendo sempre vistos descendente como... de portugueses era uma vantagem ou não? Eras visto como um infiltrado? Não, eu fui sempre sul-africano. Ok. E era difícil porque a atitude que muitos têm, eles gostam, mas depois do outro lado, a lidar com as grandes empresas, são vistos como bullies, não é? Porque já vêm com um poder económico diferente e os parceiros locais desses países não gostam quando vem, está aqui um sul-africano que vem ou representa uma marca, uma empresa multinacional, não querem lidar contigo. É difícil, é mesmo difícil. Okay. Então vi nos primeiros anos foi mesmo difícil. Difícil. Muito bem. Feito este percurso e chegando aqui à época de Covid, decides então dar o salto, criar aqui a Our Support. Fala-me dos primeiros passos. Como é que foi penetrar o mercado? Por onde é que começaste? Obviamente foste atrás de contactos que já tinhas, obviamente, não é? Como é que foi esses primeiros dias? Na verdade não foi dias, foi meses. Quando surgi, quando comecei com esta tenho uma ideia, comecei a entrar em contato com alguns clientes que eu com quem tinha lidado no passado, a apresentar esta proposta, e eu falar, mas isto é tipo um Uber, e óbvio que os clientes são multinacionais e eles não querem, a primeira impressão é um serviço Uber. Não, eu não posso ter qualquer pessoa entrar num cliente, isto não funciona assim. Não, era tudo não, mas lá fui insistindo, e depois começou a aparecer, num cliente da Alemanha, apareceu uma oportunidade, e a senhora liga-me e disse, olha, se calhar podemos testar, vou dar-te aqui o benefício da dúvida e vamos testar com um cliente nosso que precisa de um serviço na segunda-feira. Isto era sexta à tarde. O que é que achas? Podemos fazer alguma coisa? Não há problema, eu consigo ter-te a lista dos técnicos na segunda-feira. E foi um fim de semana com o portátil em cima dos joelhos. Eu ia para o almoço, levava o portátil, fazia entrevistas, Era em que o país processo todo. Era em que país o serviço? Foi em Egito. No Egito. Egito.
passei o fim de semana, todo o processo que temos hoje, que é a plataforma, o processo estava tudo em mente, não tinha nada, era uma ideia. Então era tudo Excel, e chegou segunda-feira de manhã, em velha lista de técnicos, o que podíamos fazer, o preço e o cliente sem pensar, ok, parece-me bem, vamos avançar. E funcionou tão bem até hoje, continua um dos nossos maiores clientes, todos os bids que eles fazem, propostas que eles fazem para novo negócio, para novos clientes deles, eles usam o nosso back-end, não é? Já está embutido lá na proposta, que seja a Our Support, ali mostrou, funcionou e foi o início da Our Support. Foi. Muito bem. Olha, explica-me um bocadinho aqui os horizontes para termos contexto. Portanto, tu começas, o primeiro horizonte, tu focaste no mercado africano, correto? Que era onde tu tinhas mais, se calhar mais experiências e mais contactos para poder servir, correto? Foi sempre o meu background, porque eu, tendo viajado desse país, era a minha zona de conforto. O cliente, seja o nosso primeiro cliente, é um cliente europeu, nada, mas os clientes deles também têm escritórios e pessoal em África. E com isso começámos, foi mais fácil de começar nos passar, porque depois o próprio cliente também sabia o meu background e sabia que o nosso forte era a África, então naturalmente eles começaram a passar cada vez mais serviços para países africanos ao suporte. Quais foram os primeiros E 6 países em África onde vocês entraram? eu diria, foi Egito? Marrocos, Egito, África do Sul, Moçambique e Zâmbia. Foram os primeiros 5. Angola, sim, Zâmbia. Okay. Neste momento vocês em África em quantos países é que estão? Estamos em 48 países. Uau! Alguns temos muito trabalho e várias pessoas, técnicos, a representar a Our Support, a trabalhar na plataforma, e há alguns que também é raro, é pouco trabalho, mas neste momento são 48 países. O que é que tu notas de diferença? Eu percebo que a vossa plataforma, ao fim e ao cabo, vai ajudar as empresas porque vai padronizar a prestação do serviço e permite ao cliente interagir apenas com a vossa plataforma, em vez de ter que interagir com diferentes filiais ou prestadores de serviço em cada um desses 40 e tal países, por exemplo, em África. Mas tu tens que lidar com o cliente final, tu tens que lidar com a pessoa que está no país, tens que lidar com a cultura que está no país. Quais são as diferenças principais que tu sentes nestes mercados de país para país? Tem a ver com questões comportamentais? Tem a ver com questões dos processos burocráticos? O que é que tu sentes que são as maiores diferenças? São várias, João. O mais óbvio é, primeiro, a língua. É diferente. Lidar se calhar, o inglês da África do Sul e lidar com o português da Angola ou da Moçambique ou o árabe de Marrocos é completamente diferente. Então, quando temos aqui clientes europeus ou americanos a tentarem lidar com essas línguas diferentes, começa a ser complicado. E depois é a parte cultural também. E aí acho que a nossa vantagem no início foi, tendo viajado nestes países, começámos a conhecer um pouco de como é que funciona. Um técnico em África do Sul, outra vez, e outro em Zâmbia, fazem coisas de formas diferentes, não é? Mas chegam ao mesmo resultado, mas o comportamento, a forma de responder é completamente diferente. Não é? E muitas vezes eu próprio sou um deles, fico ofendido, se calhar, da forma como um dos técnicos responde, mas não é por ele estar a responder de uma forma que parece arrogante ou que não sabe, é a forma cultural deles falarem. Então aqui, isto se calhar, nos nossos clientes é um dos maiores problemas quando temos um helpdesk central na Europa ou na Índia a falar com todos estes técnicos em países diferentes, começa a ser difícil, além da língua, se eles conseguem ultrapassar isso e conseguem, é completamente diferente. Então a nossa plataforma, nós focamos muito nessa parte que é, seja como os conceitos que a pessoa possa ter, a forma cultural que eles se vivem, conseguir que todo o trabalho é feito no mesmo procedimento, então seja onde for, a plataforma que eles usam quando estão a fazer o trabalho exige que eles metem a informação de uma forma estruturada que o cliente vai receber. Tudo igual. Seja de onde for o técnico, de qual a língua, que idioma que ele fala, ou a cultura, vai ser tudo igual.
E aí o cliente não tem que se preocupar com isso, nem nós, a plataforma cuida desse processo todo e facilita. Acho que aí é que seria a grande diferença. Ok. E destes países todos estás a falar neste primeiro horizonte, quais foram as melhores surpresas pela positiva, onde as coisas correram acima das tuas expectativas? Ui, isto vai mudando, mas há países que, surpreendentemente, em termos do conhecimento técnico e dos próprios processos, estão muito mais avançados se calhar, do que pensávamos, mas depois há outros que nós achamos que se calhar são muito mais avançados em termos de sistemas de banca para pagamentos, que depois não estão. Então há aqui e vai mudando. Isto não quer dizer que hoje estamos a lidar com um dos países que funciona tudo lindamente, estamos integrado com os bancos, conseguimos a plataforma consegue fazer as transferências, por exemplo, automatizado, e amanhã vai mudando. Estamos sempre a aprender, Ok. E vamos sempre Ajustando, não é? ajustando-se. Neste segundo horizonte, vocês, portanto, começaram, obviamente, por África, e neste segundo horizonte expandiram. Quais são os mercados principais para onde vocês estão a expandir neste momento? Nós, neste momento, estamos a expandir para o mercado europeu. Temos, no último ano e meio, temos posto todo o nosso esforço em expandir os serviços, a oferta de serviços através da plataforma para o mercado europeu, e temos tido sucesso, um pouco lento, mas começamos a ver agora os resultados. Cada dia temos mais pedidos, começamos a ter mais cidades de países europeus no nosso sistema, então está a correr bem. E notas alguma diferença entre o que é a realidade do serviço que tu prestas em África versus aquilo que tu prestas na Europa? Ou eu sei que já estão no Oriente Médio também e um pouco também na América do Sul. Notas que há o tipo de request de pedidos é diferente, ou os tipos de processos que se têm que implementar são diferentes, ou é mais ou menos sempre a mesma coisa? Não notamos isso, João. E porquê? Porque nós, através da plataforma, nós limitamos o tipo de serviço que fornecemos. Uhum. Não é? Fazemos o que chama-se Workplace Support, que é assistência ao end-user, de dispositivos, telemóvel, iPad, computador, não consegue ligar ao Wi-Fi, as impressoras. Esse é o nosso core, é o valor que nós podemos dar ao cliente, porque o tipo de cliente com quem trabalhamos já tem um helpdesk central, e eles tentam fazer o que chama-se o first line support, e depois não conseguindo, e normalmente são esses problemas, que o portátil não liga à rede, e eles, portanto, não conseguem remotamente resolver o assunto. Aí chamam, enviam para o nosso, através da aula support, e contratam um técnico. Os tipos de pedidos são parecidos, até porque também os clientes são quase dos mesmos, não é? Então não temos uma grande diferença. Tu sentes que então que existe, desta perspectiva que tu estás a falar, portanto, tu neste momento serves multinacionais que têm escritórios espalhados pelo mundo inteiro, mas são escritórios de alguma forma centrais, estão espalhados por vários pontos do globo, vários países. E vocês neste momento estão numa lógica também, num próximo horizonte, de não só expandir geograficamente, mas também expandir o segmento de clientes. Portanto, deixar de ser apenas grandes multinacionais que têm escritórios por todo lado e passar a ser PMEs, empresas menores, não é? E muitas vezes empresas em rede, não é? Que não necessariamente é uma empresa, mas pode ser um franchise, tipo as imobiliárias, empresas desse género. Vai ser necessário fazer uma adaptação da vossa plataforma para esses clientes, ou a plataforma serve para todos igual? A plataforma já está. Vai haver uma adaptação, uma pequena adaptação, que já está em desenvolvimento, e, na verdade já está na fase teste, porque neste momento são conceitos um pouco diferentes, não é? Porque aqui quem faz o pedido normalmente é o central, e de lidar com o que nós chamamos, nem PME, chamamos de clientes diretos, onde estamos a fornecer através da plataforma serviço diretamente ao cliente que faz o pedido. Esse cliente vai poder fazer o pedido e dizer, ok, eu estou neste local, como se fosse a aplicação do Uber, por exemplo. Tem aqui o meu escritório, a minha casa, o meu escritório número 2, e vai poder depois escolher aonde é que quer que seja o encontro, né? Pode também optar por suporte remoto. O nosso core é on-site, é ter um técnico disponível local,
mas também podem, algumas vezes pode ser um pedido, se quiserem tentar remotamente, à vontade, e há essa opção também para depois os técnicos fazerem uma primeira intervenção remotamente, se puderem resolver, tudo bem, poupa tempo, e tempo é dinheiro, para os dois, né? Então... o foco continuará a ser, mesmo sendo a pedido direto, ou seja, cliente direto, na mesma é um cliente business normalmente, não é? É um cliente business. No vosso pipeline, lá mais à frente, vocês veem a possibilidade de ser um business to consumer direto, portanto, ser uma pessoa normal, tem um problema no seu computador em casa, não está a funcionar, ou whatever, o disco rígido deixou de conseguir ler aconteceu-me aqui há uns tempos, tive um problema com o disco rígido disco externo, que tinha as fotografias e tive que o recuperar, não é? Vocês estão a pensar no futuro, lá mais à frente, chegar para esse segmento, ou querem se manter sempre direcionados para B2B? Para já o nosso foco é B2B. Não, confesso que não sei como responder, João, a esta pergunta, porque o B2C acredito que há um bom mercado. Pode ser um mercado que diz short-lived, não é? Uhum. Mas um grande mercado na mesma. E eu acho que o nosso plano, porque o procedimento de um B2B, o direct customer, como nós chamamos, e um B2C é muito parecido. Porque eventualmente temos também a parte que é o serviço, é aberto um pedido, o cliente, o técnico recebe, vê o que é que está a ser pedido, até pode ter uma conversa com o end user, com o cliente, a dizer, olha, preciso mais de informação, baseado nessa informação, está aqui 2 ou 3 horas, uma estimativa, aceitas, e se o cliente aceitar, o cliente continua com o trabalho e é feito o pagamento, pode ser, depende agora com o tipo de cliente, é feito mesmo com o cartão de crédito diretamente na aplicação, ou é feito uma fatura e um MBA, por exemplo, no final do mês. O procedimento é parecido aos dois. Então estamos aqui com, se calhar, um bocadinho de curiosidade de experimentar num mercado pequeno, seja Portugal, não é? Esse serviço para o B2C. Ok. Mas ainda não é o nosso foco, não é alguma coisa que estamos a trabalhar para isso, não é? Neste momento é B2B. Sim, porque o vosso foco neste último período é efetivamente crescer na Europa, e para isso tiveste aqui um processo intenso de procura de capital. Vão fechar a ronda agora, portanto conseguiram atingir o vosso objetivo, ainda não é público, portanto não vamos dizer quem é que são os investidores, mas queria perceber contigo, queria te perguntar 2 coisas. A primeira, queria que tu partilhasses quais foram as tuas aprendizagens deste caminho de fazer o teu... Porque até agora tinha sido bootstrapping, sempre com recurso a capitais próprios e o vosso trabalho. Primeiro, quais foram as principais aprendizagens deste processo de levantar dinheiro neste ciclo de queda, não é? Portanto, estamos em contraciclo de investimento. Há um ano e tal, 2 anos, era uma festa. Agora era um momento um bocadinho diferente. E esse levantamento de capital, qual é o propósito? Ou o que é que vocês querem fazer com ele? Porquê é que o foram buscar? Ok, a aprendizagem é tudo o que os livros dizem, não é? Não desistir. Confesso que é trabalhoso, é muita burocracia, são muitos nãos, e uma pessoa até fica desanimado, se calhar o que eu acho que estamos a fazer não vale nada, e não é bem o que... por acaso, ouvi uma coisa outro dia, que é o nosso desempenho, o nosso querer, né, é o parte positivo. Mas quando começamos a sentir rejeitados, também passa a ser a parte má que nós temos. É que começamos a nos questionar próprio. Se realmente isto está tudo só, é uma visão que eu tenho, mas ninguém partilha isto. Que são muitos nãos, e alguns são de forma carinhosos, não, mas... E outros são mesmo não vale nada, não acredito. Não acreditamos. Exatamente. E isto pode mesmo, isto magoa o ego, de certeza. Passamos aqui dias, especialmente se for numa sexta-feira, o fim de semana está lixado, não é? Porque uma pessoa fica na cama, já a vida vai acabar, ninguém acredita nisto. Mas temos que sempre insistir, primeiro temos que acreditar o que estamos a fazer. Não é? E no nosso caso temos aqui prova, então não é só uma ideia. Temos o produto em funcionamento, temos clientes que gostam,
nos dizem que gostam e mostram os resultados, partilham connosco o próprio sucesso que eles estão a ter a usar a E plataforma. pagam, e pagam, E pagam, pagam exatamente, bem. pagam bem. Então é não desistir, João. É um em 1000, um em 200, 300 que vão dizer que maybe, se calhar. E temos que continuar, realmente há de aparecer a oportunidade, não é? E os nãos também são uma forma de também aprender. E ainda ontem tive uma conversa com um potencial investidor no futuro, que foi um não, mas por acaso gostei do não. Gostei do não porque foi um não que fez-me pensar que não era não era um produto que não estava bem, se calhar ele é que não estava a explicar e aprendi foi uma coisa que aprendi sobre essa conversa, que realmente o meu foco, estou a falar, porque nós estamos envolvidos no dia a dia, na parte técnica, então é muito fácil de perder o explain to dummies, por exemplo, não é? Uhum. Como é que isto funciona. E o não, muitas das vezes, pode até ser uma parte positiva, temos que aprender, temos que manter positivos Mas sempre, também há sempre. sims, não é? Também há sims. Sim, E, e há mas há pessoas que muito mais acreditam. nãos do que sims. Claro. Mas de facto Não, veio o X também, não é? E a pergunta que eu te queria fazer era a segunda pergunta a segunda parte da pergunta que eu tinha feito era: vocês quando vão buscar este levantamento de capital, ou quando pensam fazer este levantamento de capital, não é porque precisem do dinheiro para sobreviver. A vossa empresa dá lucro desde o início, quer dizer, desde o início não, no início foi necessário investir, ainda não havia muitos clientes. Mas neste momento é uma empresa que dá lucro, tem condições, estão em mais de 50 países, estão em 3 ou 4 continentes já. Qual foi a motivação para irem levantar dinheiro? sim, nós temos trabalhado muito. O nosso core no início foi de criámos esta plataforma e começámos a ter alguma estabilidade. E conforme vamos tendo estabilidade, também podemos contratar mais pessoal para nos ajudar a crescer. Só que para crescer agora, para nós continuarmos a estar dentro do mercado que operamos, porque começa a haver concorrentes, não é? Já começa esta ideia, não, este conceito, não somos os únicos a pensar nisto, e realmente começamos a ver, e um destes dias a própria Uber também já se calhar oferece serviços da TI, e acho muito bem se fizerem isso também, porque depois nos mostram que o conceito é um conceito que é Válido. aceito globalmente. Mas este levantamento que estamos a fazer de fundos é mesmo para agora, para desenvolver e expandir o nosso negócio. Queremos focar, como estamos a dizer, não queremos, estamos a focar no mercado europeu e no próximo ano queremos começar a ter aí um pé no continente americano. E para isso precisamos além de já termos algum lucro, o lucro não é o suficiente para termos aqui um scale-up rápido. Estes fundos estes valores que estamos a levantar agora vai ser usado para que conseguimos desenvolver mais rápido, fazermos mais campanhas de marketing e também temos key staff em várias posições que é necessário para que conseguimos agora triplicar esta faturação no próximo ano. O próximo grande. Vocês veem os Estados Unidos como sendo aquele grande mercado onde vocês vão atuar, onde virá a grande receita, ou consideram que o vosso modelo de negócio é um modelo que efetivamente é abrangente e vai estar disperso pelo mundo inteiro? Qual é a tua visão? Eu acho que vai continuar a ser. O nosso pipeline que temos mostra os Estados Unidos, bem trabalhado, vai sempre ser uma maior parte da receita, sendo a população e os users que neste momento precisam de ajuda de informática. Temos um per capita muito mais alto nos Estados Unidos do que temos na Europa. Vamos continuar a pôr o foco, mas certamente vemos até 2025 uma grande parte do revenue, 60% a 70% a vir dos Estados Unidos e da América Latina. Na tua estimativa de visão futura, e correndo o projeto da forma como tu visualizaste e que tenha o crescimento esperado, eventualmente atingindo, se tudo correr bem, vamos torcer, vamos fazer figuinhas para que sim, que se atinja aqui o patamar do unicórnio. A pergunta que te faço é: o que é que será o caminho? Sei que isto é tudo futurologia, depende. Onde é que tu vês o futuro da Our Support? Vês mais como uma empresa que continua a crescer organicamente e com investimentos e acaba por ser uma oferta pública em bolsa? Ou achas que é uma empresa que nem sequer vai ter a oportunidade de chegar a esse patamar porque mais facilmente vai ser
adquirida por alguma outra empresa? Onde é que tu vês o caminho natural? Eu tenho o meu sonho de eventualmente ter a empresa em IPO, né? Na Bolsa de Valores, mas depois de eventualmente também seguir o trajeto com muitas empresas que chegam a esses patamares, sejam comprados por uns grupos multibilionários, né? Mas também, no entanto, eu acho que nós eventualmente iremos ter propostas de de vender e entrar empresas no nosso capital social, ou se calhar comprar 100%, porque, e vemos já estes sinais, nós ainda somos muito pequenos para ter algum impacto eu digo nos nossos clientes, porque os nossos clientes também serão provavelmente as potenciais empresas que nos querem comprar. Okay. Porque as empresas faturam, os vossos clientes são clientes que faturam bilhões, não é? Portanto, vocês não têm uma dimensão reduzida. Mas tu sentes que será o caminho natural um desses grandes grupos acabar por vos comprar? Eu sinto sim. Por exemplo, 2 dos nossos clientes são empresas ligadas à área de tecnologia, e também o que começa a ser é o Devices as a Service, é a moda agora, e faz todo sentido para grandes empresas começarem a fazer leasing dos próprios equipamentos. Mas com esse leasing eles também precisam da parte logística e a parte de suporte. Não é? Então já foi em conversas falado sobre essas potenciais ideias no futuro, só que neste momento o nosso volume de receitas ainda é muito pequeno para eles olharem para isto a sério, mas acredito de certeza, ou sem dúvida nenhuma, de quando atingimos certos valores de revenue, começamos a ser uma empresa muito interessante a estas empresas. E possivelmente compram uma grande parte da empresa, mas o meu sonho gostava de ver isto em IPO. Era bom, não era? Era fantástico. Era. Ora bem, Bruno, para fechar, tenho aqui umas perguntas que costumamos de fazer a todos os convidados empreendedores, que é, para alguém que esteja agora a começar a querer lançar um negócio, partilha uma boa prática ao longo da tua vida que tu tenhas te apercebido no mundo dos negócios, que tenhas implementado inclusive na tua empresa, e uma má prática, ou seja, alguma coisa que, se fosses começar hoje, terias o cuidado de não fazer para não errar, ou algo que possa já ter errado, ou mesmo que não tenhas sido tu, mas que sintas que é uma coisa que normalmente se faz de forma errada e que se pode evitar. Boa prática, o que é que tu escolhes? Falo uma boa prática, por acaso falo, mas não sou uma coisa que eu sou bom nisto, mas é ter alguma estrutura em termos de organização na empresa. Seja como se for uma pessoa, uma coisa pequena, tem a estrutura de documentação, arquiva tudo, tem tudo organizado, né? É muito importante isto, porque de repente surge aqui mudanças e começa a ficar complicado quando não temos essa informação em mão, essa informação organizada, começa a ser complicado. Então a minha sugestão era uma boa prática, desde o início, day one, arquiva tudo, tem tudo documentado, os bancos, por exemplo, os movimentos, tem tudo, porque até tendo isso facilita muito a vida no futuro. Ou seja, não se perde tantas horas algum tempo depois quando tiveres a ter... Muito mais quando estão a fazer pitches, depois passa a ser complicado. Muito bem. E uma má prática que se deva evitar? Uma má prática, eu acho que e nós temos todos a tendência, quando estamos nesta fase, é fazer as coisas por alto e não definir bem ao certo as condições. Por exemplo, se nós fazemos algum acordo ou contratamos alguém, ter bem definido o que é que vai ser, como é que vai funcionar, porque no início é muito normal, todos fazemos tudo, quando começamos a faturar, por exemplo, não é? Começa a ter aqui alguma pressão, e então tem que ser tudo, uma má prática é não documentar, não ter tudo documentado, o que é que são, seja um acordo, seja um contrato, um procedimento, tem que se documentar tudo o máximo possível. Para não haver dúvidas, não é? Sim. Assim, está claro para ti, está claro para outra pessoa, qual é a função, como é que ela... E o próprio procedimento, até, nem precisa ser contratos entre pessoas, mas o procedimento, como é que se faz. Como é que se faz, como é que se reporta à equipa, etc., que é para não haver
dúvidas entre o que é a expectativa, não é? E aquilo que a outra pessoa. Para mim, a minha expectativa era uma, para ti pode ser outra, e depois não estamos alinhados e E isso resulta causa problemas. isso não bem feito pode até resultar no fecho da empresa, não é? Para finalizar, Bruno, se pudesse ter um superpoder, qual era? Oh my God, eu não sei, superpoder. Hum. Era dividir-te em vários Brunos Ah, para conseguires tratar uau! tudo o que tens para tratar. Neste momento eu gostava de conhecer todos os top desenvolvedores do mundo, ou sendo eu um top desenvolvedora. Esse por mim era um superpoder. Não sei, João, não tenho assim nada de. Eu acho que sou realista, sou uma pessoa muito otimista, mas realista ao mesmo tempo. Ok. Não é? Gostava de, se calhar, muitas vezes gostava de ser uma mosca na parede, ouvir Ok. muitas conversas. Esse é que era um superpoder. Dava jeito, dava jeito. Ok. Dava jeito. Alright, muito bem, Bruno. Olha, obrigado por teres partilhado este bocadinho connosco. Ficámos a conhecer-te como pessoa, que era esse o objetivo principal. A Our Support é já um caso de sucesso. Acreditamos que tenha um futuro brilhante pela frente. Também é uma startup que passou aqui pelo programa de aceleração da Startup Sintra, portanto, também é sempre um motivo de orgulho a gente poder ter acompanhado desde cedo o teu trajeto e estarmos agora a ver isto a crescer desta maneira louca. Portanto, os meus parabéns para ti, pelo teu trabalho, pelo teu esforço e pela tua equipa também, não é? A tua equipa também é uma parte muito merecedora disto e é também do fruto do trabalho deles que já estão neste patamar. A vocês que assistiram, obrigado por terem estado aí desse lado e já sabem, até a próxima. Fiquem bem. Obrigado, João. Obrigado a todos.